fala que o Evangelho for divulgado em todo o mundo, aí virá o fim, já falamos aqui. E o fim do quê? O fim do mundo? O fim do mundo vai acabar? Se acabasse, nós não precisaríamos nos preocupar. Nós temos hoje constatado pelo telescópio James Webb, mais recente, 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões de galáxias, cada galáxia 200 milhões de sóis, cada sol com seu cortejo de planetas. Que Deus é esse? Que Deus é esse que cria até agora isso num espaço pequeno, pegando buracos negros, ninguém sabe o que é isso, mas só porque a gente sabe 3 trilhões de galáxias. Isso escapa completamente ao nosso possível entendimento mais aprofundado. Não entendemos o que é isso. Esse é o Deus que criou cada um de nós. Que criou cada um de nós. Tem aqueles que Ele criou que, desculpem a ousadia, pode ter dado errado e suicida. O idoso que passou toda a vida aprendizado e aplica contra a sua própria vida. O que aconteceu? Deus errou? E se fosse um só que atentasse contra a própria vida, Deus seria 100%? Não. A obra dele teria 100% de eficiência e eficácia? Não. Então nenhuma. Errou, nem vai errar. Isso é fato. Talvez isso nos auxilie a entender a nossa vida, nos auxilie a entender os nossos desafios, nos auxilia a entender as dificuldades que todos enfrentamos num planeta de provas e expiações, que a João de Anjos prefere chamar, ao invés de expiações, de reparação. Eu repito aqui, mais uma vez, com o melhor entendimento do que, onde nós estamos, do que nós estamos, a frase aqui do Emmanuel: a gente nasceu onde a gente merece. Nós estamos passando o que nós merecemos. Aí a gente se enche de culpa, a gente se enche de desvalia, de baixa autoestima, se pode dizer paradoxo. A gente não vê sentido na vida. A gente quase acredita e começa a querer Nietzsche, né? Um grande filósofo alemão, que caiu no cavalo, bateu a cabeça e teve um problema, ficou coisa atrapalhada, sofrendo e morreu próximo da chegada do que era segundo o Espiritismo para nós outros, que criou o niilismo, né? Que niilismo, Nietzsche, muita gente incensa Nietzsche, grande filósofo alemão, papapá. A vida não tem valor nenhum. Nós nascemos por um acaso da existência. Nada vale a pena. O máximo do pessimismo. E às vezes a gente, se não tomar cuidado, envereda por esse entendimento e acha que o Nietzsche está certo e passa também a incensar o Nietzsche. E se esquece que se a vida não vale a pena, porque nós estamos passando testemunhos de dificuldades, e me desculpem também a comparação, quase que esdrúxula, mas que o maior espírito que passou por aqui, nós não passamos um milésimo que ele passou. Ele curou, ele amou como nunca, ele deixou uma mensagem de otimismo, de segurança. Vamos afirmar que nenhum dos filhos de meu pai se perderá. Vamos nos ensinar que se o pastor leva o seu rebanho de ovelhas e uma cai no buraco, ele deixa as 100 ovelhas, ele deixa as 99 em segurança e volta para salvar a outra. Ele nos acelerou que nós somos deuses. Me perdoe repetir, embora com D minúsculo pode. Seremos capazes de fazer o que ele faz e muito mais. Isso nos afiançou. Isso também nos leva ao entendimento do porquê, do lado de lá, na espiritualidade, entendendo 90, 80, 100 anos um salário de Deus, e o que nos aguarda, repetindo aqui, nós suplicamos por voltar. Mas nós suplicamos para voltar aqui, para passar o que nós estamos passando, o sofrimento que nós estamos passando, não. Nós imploramos para nascer aqui, porque nós vemos o que nos aguarda, meus irmãos. E talvez falte isso no entendimento dessas crianças de 14, 15, 18, 20, 29 anos e os velhos de 60, 70, 80 que estão atentando com a sua própria vida. Porque se fosse maldade da criança, dos pais, dos idosos, é um contrassenso
com toda a misericórdia e bondade de Deus. Porque quem criou tudo no universo, além dos 3 trilhões de galáxias, que a gente se perde nisso? O que é isso? Quanto? Não dá para contar. Esse Deus então criou a maldade a ponto de uma criança de 14, 12 anos tirar sua própria vida, o idoso tirar sua própria vida. E esse Deus, uma hora que eu falei aqui, tem trazido toda vez, agora nós vamos falar, viu, Paulo, o Deus de Spinoza, né? Spinoza, filósofo holandês, eu tenho que trazer aqui e para ler o que é o Deus de Spinoza, né? Ele fala, entre outras coisas, para a gente não procurar, como Jesus falou, Deus aqui ou acolá, porque é o Deus sabia de nós. Ele nos fala que um Deus de tanta misericórdia e bondade não nos criaria para sofrer, entre outras coisas. Uma hora eu vou trazer. Vale a pena a gente. Eu sempre falo, depois eu escrevo, mas uma hora eu vou trazer para a gente ver. Mas qualquer um pode pesquisar. Spinoza, conhece? Essa Spinoza. Alguém que tiver curiosidade, entra no Google lá e põe o Deus de Spinoza. Que temos dado Einstein se ele acreditava em Deus. O Einstein durante um tempo foi ateu, e depois chegou um determinado momento que ele falou: se Deus não existisse, ele teria que ser criado. Ele tem coisa que só a existência de Deus explica. Quando foi perguntado se ele acreditava em Deus, ele parou, pensou e falou: eu prefiro acreditar no Deus de Spinoza. Por isso nós estamos falando aqui, é interessante uma hora a gente ver. Esse Deus então que nos criou com tanta sabedoria e bondade, tem esse revés da criação dele, das crianças que suicidam e dos idosos, e eles suicidam por maldade. Se existisse maldade, Deus teria criado. E Santo Agostinho já nos ensinou que a maldade não é mais do que a ausência de bondade, assim como a escuridão, a ausência de luz. Santo Agostinho, de Santa Mônica, a gente sabe a história dele, né? Mas, na realidade, então, não existe maldade. Não existe maldade. Existe ignorância. Uma ignorância, e esse é aquele de nós também praticamos, às vezes, essa ignorância, que nos é respeitado não para nos fazer sofrer, para nos fazer entender e colher a experiência do desvio das leis de Deus, do atentado contra as leis de Deus, para que a gente, podendo voltar a uma nova experiência, refaça agora de uma maneira melhor e diferente. Senão a gente teria, repetindo aqui de novo, 2 opções. Gente criado simples e ignorantes. Seria natural a gente errar, sendo criado simples e ignorantes, é natural. E a gente errando, iríamos para o inferno porque nós erramos. Com certeza não existiria mais espaço no inferno, né? E nem no umbral, né? O Haroldo já fala isso, né? A gente aqui, quem quiser comprar casa e terreno no umbral, está na hora, porque está baratinho, porque está vazio. Desceu todo mundo para cá, realmente. Descemos todo mundo para cá, né? Nós estamos em 8 milhões aqui, o umbral lá em cima deve estar vazio. E por que será disso, né? Por que de 2,5 milhões de 1950 para 8? Somos nós 8 milhões de espíritos com uma grande oportunidade de fazer diferente agora. E o que nós vamos fazer diferente? Nós vamos fazer igual Chico Xavier? Não. Nós vamos fazer igual Allan Kardec? Não. São Francisco de Assis, Padre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce? Não. Santo Agostinho, Santa Mônica? Não. Vamos dar conta ainda. Mas então o que nós vamos fazer? O que nós estamos fazendo aqui? Jesus não espera isso da gente? Não. Jesus não espera de nenhum de nós um espetáculo de grandeza igual o Emmanuel, igual o Chico, igual todos esses grandes espíritos que passaram pelo que nós estamos passando e agora estão num outro nível de evolução, que nós vamos chegar com certeza, não só nesse nível, como tantos outros. Chegaremos a espíritos puros, que ainda poderemos errar em novas reencarnações, até chegarmos a espírito Cristo, comunidade da qual Jesus é um e recebeu diretamente do Deus, que criou esses 3 trilhões de galáxias, diretamente dele, uma mônada do Sol, para que criasse uma escola, uma sala de aula para nós, que é o nosso planeta Terra. O que é interessante, eu não sei se eu falei toda vez, mas importa repetir, muito interessante, né? Nosso planeta, ele tem, de acordo com a experiência do Urano 238, transformado em chumbo, que nos remete à idade das coisas materiais, de vez que as coisas do carbono orgânico, isso vai até 60 milhões de anos mais ou menos. Mas através da análise do Urano 238, nós chegamos à idade da Terra. Idade da Terra.
4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso é muito interessante. Não só pelos 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, que o Cristo Jesus já era Cristo, já era um Espírito crístico, esse é o diretor dessa nossa escola, é um Espírito que há 4 bilhões está simplesmente, sem nenhuma intenção pessimista, mas que simplesmente está na nossa frente 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas passou pelo que nós passamos também. E torce por nós, nos ampara, nos assiste, nos sustenta. Mas além dele estar 4 bilhões e 500 milhões de anos da idade da Terra, já como Espírito crístico, só depois de 3 bilhões e 500 milhões de anos, seu fluxo de sangue, depois procurando toda a medicina da época sem conseguir, e ela tocando na veste dele parar o fluxo de sangue. Ele precisava de ajuda para que alguém ajudasse ele, repetindo, que tivesse nascido cego de nascença voltasse a enxergar. E aqui é interessante, os apóstolos perguntam a Jesus: Senhor, olha que coisa interessante do Evangelho de Jesus, os evangelistas da nossa ciência. Os apóstolos perguntam para Jesus do cego de nascença. Todo mundo sabia que ele era cego de nascença. Os apóstolos perguntam: Senhor, quem que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Que coisa, meu. O que a gente responderia? Se fosse ele, o que a gente entenderia? Como é que ele poderia ter pecado tendo nascido cego? Só tem uma solução, né? Outra vida, né? Só se na outra vida ele desconsiderou a lei de Deus e agora ele está reparando, né? Ou seus pais. Mas se os seus pais pecaram, ele poderia pagar ou aprender no lugar dos seus pais? Não seria justo, né? Seria um contrassenso da justiça de Deus. A não ser que grandes espíritos, né, como Vicente, os mensageiros, amigo do André Luiz, ou grandes espíritos como a própria mãe do André Luiz, né, que se voltam numa nova reencarnação, passando por uma série de situações que não precisavam mais passar, pelo simples fato de querer servir. Não foi dito aqui que a gente tem que servir? Você leu aqui? Você leu? Servir, né? Nosso maior trunfo é servir. A gente vai poder voltar então no que fazer aqui nessa vida para ganhar a nossa encarnação aqui. Não precisamos salvar o mundo, tem a terra, basta servir, começando dentro da nossa casa, né? Então, esse servir, então, é o grande trunfo de cada um de nós. Nós precisamos salvar Uberlândia, salvar o nosso bairro, salvar o Brasil, salvar a nossa opção, dentro da nossa casa, ver de que maneira eu posso servir. Servir sem esperar a recompensa, servir pelo prazer de servir. E aqui a gente volta à mensagem escrita do Emmanuel aqui, que nós perguntamos uma coisa e não respondeu. Nós nascemos onde nós merecemos. A gente fala assim: eu vou pedir ajuda para o mentor, vou pedir o pasto, vou pedir água purificada da cura, e cada um tem o que merece. Nós somos filhos de Deus, todos. O que nós merecemos? Sofrer no inferno? Renascer e sofrer? Pagar o que nós fizemos de errado na nossa vida? Isso não nos remete à lei de Italião? Olho por olho, dente por dente? Será que é isso? A gente esquece a outra frase: o amor cobre a multidão dos pecados. Se o amor cobre a multidão dos pecados, e o Tiago nos ensina, e orai uns pelos outros para que sareis. Isso é uma frase do Tiago. Orai uns pelos outros para que sareis. E nos dá uma receita de saúde. E talvez enquanto a gente fique tentando sofrer para pagar o que nós fizemos de errado na outra vida, o que nós precisamos fazer para sarar, quando orar uns pelos outros é uma maneira de exercer a caridade,
Nós esquecemos, pomos isso de lado e continuamos com o nosso orgulho e o nosso egoísmo do jeito que nós chegamos aqui. Nós não viemos para sofrer, seria muito simplista. Leite de leão, olho por olho, dente por dente. Houve a sua época que era um grande avanço, que o pessoal ia lá, tirava a vida de um da casa, e esse pessoal da casa ia lá e tirava a vida da família inteira. Ele tirou um aqui e tirava 20 lá. Então, com olho por olho, dente por dente, já foi um avanço. Se tirar aqui, tira só um de lá, porque já está bom. Até Jesus vir e falar: mais os vossos inimigos, orai pelos que perseguem, porque se amasse só quem gosta de vocês, o que mais fazeis disso? Publicanos também o fazem. E será que a gente vai amar também o nosso inimigo, aquela pessoa que a gente sabe que pode abusar da nossa confiança, pode nos ofender sempre, pode nos machucar, com a mesma intensidade que a gente tem pelo amigo, pelo familiar, por uma pessoa grata, um adulto? Não. E é isso que Jesus quer, não. O que ele quer então? Se alguém bater na sua face, oferece a outra. É isso que Jesus quer da gente? O que é oferecer a outra face? Você deixar ser ofendido e manipulado nos seus direitos, usurpado nos seus direitos a vida inteira, porque você tem que oferecer. Tem que oferecer a outra face de Jesus. A gente receber ofensa, digerir essa ofensa e não devolver, mesmo sabendo que aquilo que ela está falando, ela fez muito pior. Porque aquilo que ela está me falando, eu posso devolver para ela, que ela vai ficar sem graça, porque ela acha que eu não sei, que eu sei do muito pior que ela fez, do que ela está me acusando, e ela vai ficar sem graça. Aí eu devolvo e saio vitorioso. Esse é não oferecer outra face. O que é oferecer outra face então? Querer sofrer? Isso é masoquismo. O que é oferecer outra face? Você ser ofendido e entender que nesse momento você está tendo uma grande oportunidade de exercitar como é que chama? Os três coisas que os Espíritos responderam a Kardec, o perdão das isso, o BIP, obrigado. Quem fala sobre você ou a senhora falou? Isso, é o BIP, o BIP. Quem conheceu o BIP? Esse negócio do BIP? Tinha um BIP antigamente. Ninguém conheceu, né? Só nós mesmo, só a senhora lembra do BIP, né? Não também não, eu estou falando aí. Mas é o BIP que não tinha celular naquela época, era um negócio que médico usava. Você lembra disso? Ninguém, só eu, é brincadeira. Você lembra, Bandeira? A Bandeira tinha o salvou, Bandeira. Tinha o BIP, que o médico não tinha celular, não tinha nada. Então, quando você queria conversar com alguém, você estava com segurança, a pessoa estava fazendo segurança numa empresa, aí acontecia alguma coisa, alguém apertava o BIP, né? Aí a pessoa ia. Agora tem gente que saiu, eu e mais duas, tem três, então você também. Mas então tinha o BIP, mas o BIP nosso do Espiritismo é diferente, é mais profundo, mais intenso, mais luz. Aqui é que pergunta aos Espíritos qual a maneira mais exata, sensata, mais eficiente para a gente fazer o que é esperado de nós nessa reencarnação. Os Espíritos respondem: o BIP. O que é o BIP? Benevolência para com todos. Com todos, inclusive com aquele que está nos ofendendo. Benevolência. Indulgência para com os erros alheios. Por que eu tenho que ter indulgência para com os erros alheios? Eu posso errar? Eu erro? Lógico. Então, na medida em que eu tenho indulgência para com os erros dos outros, primeiramente eu deixo de julgar os outros. Eu não julgo, eu respeito. Eu vou passar, perdão. 70 vezes 7 é só 490, então é só a gente começar. Pega uma pessoa e fala: te perdoo, 490 passou, né? O que Jesus quis dizer, né? 490. Perdoar eternamente, perdoar sempre. É fácil? Não. Quem que a gente precisa vencer que a gente vai perdoar? Aquele que nos ofendeu? Não. Quem? Nós mesmos. E que vitória é essa quando a gente perdoa? Sobre o nosso egoísmo e orgulho. Nosso orgulho, quer dizer, a pessoa que me ofende, ao invés de falar assim: você sabe
que você está falando? Antigamente ele falava isso. Você sabe com quem você está falando? Estava carteirada. Você sabe com quem você está falando? A gente fala, poxa, eu era assim também, não sou melhor agora que ele, não, mas eu já passei por isso. Eu também ofendi os outros, não levava desafio, não mexia com ninguém, não mexia comigo, estava pronto, não ia embora sem. A reunião de família, quando eu sei que fulano vai pegar na minha ferida, vai deixar do ferro quente daqui, mas deixa ele. Semana que mês que vem é aniversário dele, nós vamos reunir de novo. Eu já tenho um listinho de tudo que eu vou falar para todo mundo. Então isso, de certa forma, é uma condição nossa natural. A gente não pode falar assim, eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Todo mundo sabe, síndrome de Gabriela. Não isso. Mas eu vou entender que a gente era assim também. Hoje nós somos melhor. Hoje, às vezes, a vida vai nos mudando, né? Ela vai nos modelando. Como cinzel no molde da pedra, né? Não sei se Leonardo da Vinci, quem fez a Pietà, né? Miguel Ângelo, quem fez a Pietà? Miguel Ângelo da Vinci, não sei quem. Né? Ou ele fez o da Rei Davi, não sei, depois que estava pronto, ele bateu com o martelo, ele falou, barba, né? Ele italiano, só faltava a imagem falar, né? Mas então não é essa questão da gente precisar passar por isso. Mas de novo, voltando, que a gente fala e não termina a fala nossa. Nós estamos onde nós merecemos, nós voltamos a falar que nós somos filhos de Deus, merecemos tudo de bom, merecemos sim. Nós merecemos e teremos, já temos muito de coisa boa. Né? A ponto do Chico falar, em 1998, na entrevista dele, quando a entrevistadora perguntou para o Chico o que o homem mais precisava, naquela época ele responde, o homem está precisando mais de Jesus do que de pão, em 1998. Sempre foi atual. Hoje, muito atual, essa nossa presença, essa nossa procura de Jesus. Mas nós merecemos tudo de bom. Nós nascemos onde nós precisamos. E onde nós estamos reencontrando os nossos afetos e desafios. Foi por acaso nós estamos na nossa casa. Com pai, mãe, irmão, esposa, filho, neto, papá. Nós estamos reencontrando. E agora é uma grande oportunidade de fazer diferente. Ah, mas eu vou suportar a oferta gratuita até quando? Né? Fulano é assim, fulano é assado. Não, eu pedi isso, eu pedi para ter esse reencontro, para que dessa vez, agora, ao invés de eu me vingar, devolver a ofensa, eu entenda, e numa discussão em que perde e ganha, os dois saem perdendo, eu seja o primeiro a entender e calar, esperar passar por todo dia. Não vale a pena discutir, brigar. Os dois saem perdendo, os dois saem com a comida que foi depois do almoço parada aqui, os dois saem com a culpa. Jesus falou isso. Aquele que disser raca ao seu irmão vai ter lá na chama do inferno. Está nos evangelhos dos evangelistas. O que é raca? Quando a pessoa falava mal de uma outra, criticava uma outra e cuspia de lado. Falava e cuspia. Agora tem gente de vez em quando que a gente ainda vê isso, né? Mas às vezes vê de lá há pouco tempo. Mas ainda tem, deve ser seu, mas detalhe à parte, né? Jesus, o pessoal falava isso, falava raca e cuspia. E Jesus falou, aquele que disser raca ao seu irmão arderá na chama do inferno. E agora? Arderá na chama do inferno? Jesus falou. Então aí ele sacramentou a existência do inferno. Mas ele, de outra passagem ele fala, reconciliai com o vosso adversário enquanto você está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entrega ao soldado, o soldado te coloca na prisão, você não vai sair de lá enquanto não pagar o último cedil. Pagar o último cedil? O que isso tem a ver com o inferno? Para que o juiz não te entregue ao soldado. Quem é o juiz? Onde está o nosso entendimento de Deus? Em espírito, nosso entendimento de Deus? Na nossa consciência. O juiz é a nossa consciência. Ninguém vai estar lá com o martelo esperando a gente chegar e Deus tem a nossa ficha. Antigamente era fichar para chamar aquele cartel. Estou falando só para ele, mas hoje os notebooks, está tudo anotado. Lá Deus está anotando. Falou isso, vai pagar. Falou isso aqui, vai pagar. Então, Deus não está fazendo isso. Tem outras coisas, você tem, só fez 3 trilhões de galáxias, tem mais coisa para construir. Né? Ele nos respeita e nos deixa no aprendizado nosso. Então, a gente
O juiz é a nossa consciência. Então é lá que nós vamos ver. Por isso que vendo tanta coisa boa que nos aguarda, é onde a gente suplica para nascer de novo e fazer diferente agora. Nós estamos aqui para fazer diferente, não sabe até quando. Nós não sabemos o nosso projeto. Eu com a mesma pressa. Eu penso meu projeto, tem sido, eu tenho dado, escorreguei no lápis lá na hora lá e ia por 10, acabou ficando mais um zero. Tomara, estou com pressa. Então, é responsável até onde a gente tem, tudo bem também. Se não tivesse, tudo bem, não, mas se não for dessa vez, com certeza não vai ser, nós vamos ter N outras oportunidades para fazer diferente. Então, esse é o nosso juiz, é a nossa consciência. Não te entrega soldado. Quem que é o soldado? Os responsáveis pela nossa nova oportunidade, nova reencarnação. Aqueles que, do departamento de reencarnação na espiritualidade do nosso lar, que vai preparou essa nossa encarnação aqui. Esse é o soldado. O soldado te coloca na prisão. Que prisão? Que prisão, né? Prisão não, brincadeira. Olha você, agora eu fala. Brincadeira. Quando eu falo assim, essa prisão é o nosso grupo que nos constrange, que nos constringe, que nos causa dor, cansaço, fome, sede, né? Esse corpo é a nossa prisão, embora seja o templo, nós vamos falar aqui, o templo do nosso espírito, do nosso aprendizado. Muito bem. Mas vamos chegar lá agora, então, caminhando de tudo que nós falamos, em quem falou Irai-vos, irmão Irai-vos, e os 3 pontinhos depois de Irai-vos. Muito bem. Agora, para adiantar esse processo, até fiz para as 9, né? Para adiantar esse processo, nós vamos dar um exemplo aqui. Nós temos todos nós, interessante demais, nós temos todos nós, que era considerado acima dos nossos rins aqui, 2 glândulas, uma do lado, outra do outro, que são glândulas suprarrenais, que supram em cima do rim. É considerado também, ao invés de suprarrenal, ao lado do rim, então a gente fala adrenal. Aí você pegar ad com renal, dá adrenal. Você pegar um sufixo ina, fica adrenal, adrenalina. Muito bem. Todos nós temos essas glândulas suprarrenais, adrenais. E, para a gente dar um exemplo aqui, o leão, quando vai caçar, não falei do leão. O leão, quando vai caçar a zebra, ele vai pegar a zebra, ele precisa dar comida, se gosta de a esposa, se bem que ao contrário, é o leão que caça, né? Mas vamos facilitar. Ele, então, quando ele vê a zebra, ele entra a 1000, essas glândulas suprarrenais injeta nele uma quantidade de adrenalina fantástica. E outra coisa, essa glândula suprarrenal, ela tem uma parte são 2 partes aqui. Vou olhar isso aqui porque eu não vejo. Ela tem uma parte que é o córtex e outra parte que é a medula. O córtex, ela secreta determinados hormônios, um deles, que é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, do estresse. Mas é interessante também que essa parte da medula, dessa glândula suprarrenal, ela controla também o nosso sal, a parte do córtex. O córtex da medula. Não, do córtex. Ela controla o nosso sal e o magnésio no nosso corpo. E a outra também, além do cortisol, faz outras, também controla a nossa pressão o que, gente? Pressão? Hein? Arterial. Controla a nossa pressão arterial e o batimento do nosso coração. Isso que eu queria chegar, que é o seguinte, eu queria chegar nisso aqui para explicar do começo por que as pessoas suicidam, talvez sem conhecer a beleza e a perfeição do nosso corpo humano. A gente tinha que falar mais um pouco, mas eu vou fazer essas glândulas suprarrenais, vai dar uma ideia para nós disso, e depois chegar no Irai-vos. Então, essas glândulas controlam o nosso batimento cardíaco e faz isso. Então, o leão, quando ele vai pegar a zebra, ele tem uma descarga de adrenalina e desse cortisol para quê? Para ele ficar com os músculos todos retesados e ele sair a 1000, na máxima da velocidade dele, para pegar a zebra. E a zebra, no máximo da velocidade dela, para fugir do leão, porque ela também tem rim e tem a glândula suprarrenal dela. Então, os dois estão nessa briga de adrenalina, de cortisol, de estresse. E vai a 1000. Quando o leão chega no máximo do ponto assim que ele percebe, não vai pegar a zebra, o que ele faz? Ele para, senão ele tem um infarto e morre. Vai no máximo da potência, aí ele para, respira, né? Fica calmo, espera uma outra chance para pegar uma outra zebra, uma outra girafa, o que for. E é interessante que a zebra é a mesma coisa.
que a gente também tem, os nossos rins e as nossas glândulas suprarrenais. E quando a gente, nós já passamos da fase de caçar, né, já passamos da fase de talvez agredir ou perder, mas quando a gente entra em conflito com quem quer que seja, uma discussão, a gente não fala que o sangue subiu para a cabeça e sobe. A gente fica com o rosto entumecido, você fica com o rosto roxo até, de raiva. E nessa hora, as nossas glândulas suprarrenais estão fazendo o que foi escolião e fazenda. Está soltando adrenalina e está soltando cortisol do estresse. Para quê? Porque a gente é remontado lá na nossa época de leão, de zebra, de macaco, que a gente... Bom, vamos entrar no mérito disso aí, mas essa fase animal, irracional. Então, isso, e tem isso aqui ainda, é até uma forma de segurança nossa. Às vezes você está num perigo muito grande, você tem tudo isso, os músculos represados, você tem que correr de alguma coisa que vai te... Nós temos energia vital, gasolina no nosso corpo aqui, para viver. Eu tenho 100 anos, tenho mais um tempo a mais aí, mas se eu vou viver 90, 80, 95, 50, 20, nós temos essa energia vital para viver isso. Quando eu faço esse processo do cortisol, do estresse, e que eu fico nervoso, e que tem essa adrenalina, acontece isso também e eu vou combater nessa energia vital mesmo. Então eu nasci para morrer com 95, eu morro com 80. Eu sou nervoso. Eu tenho estupim curto, eu me levo para casa, não mexo com ninguém, mas mexeu comigo, eu não aceito. E a gente vai tocando isso. E aí é que está a história de ser inteligente, que nós vamos falar aqui agora do Iraibos, da gente ser inteligente. É inteligência você deixar que alguém com maior dose de ignorância do que você fale sozinho. Você não precisa entrar nesse viés, nessa vibração e captar toda essa vibração ruim para você ir minando a sua capacidade vitalícia, de vital. Não só minar a capacidade vital, como também te causar um infarto que você não nasceu para ter, um AVC que você não nasceu para ter, uma gastrite que você não nasceu para ter, um câncer que você não nasceu para ter. Você tem investido tanto essa raiva, desse cortisol, que você gerou isso, não estava previsto isso não. Nós vamos poder remediar isso. Muito bem. Só que com a gente é diferente do animal. O animal, o leão esquece, não pegou a zebra e fica quieto. Quando passar outro animal ali, ele vai atrás de outras zebras, ou girafas, ou burro, você vai e pega e pronto. Né? Quando está normal. A gente não. A gente teve essa discussão com alguém, eu estou sentado no sofá assistindo um filme. Aí aparece uma situação lá, que é a mesma que eu passei com o fulano no mês passado, na reunião da família. Aí eu lembro daquilo, na hora que eu lembro daquilo, minhas glândulas suprarrenais soltam adrenalina, solta cortisol, solta estresse, e me gera ansiedade, me gera talvez tristeza, talvez melancolia, talvez depressão, me gera AVC, me gera infarto. Me gera um descompasso com a vida, um Nietzsche, nós falamos aqui, a vida não vale a pena, me gera tristeza, me gera perceber a beleza do meu corpo orgânico, do meu tempo, do meu espírito, limitado sim, enfermo às vezes, cansado às vezes, necessitado de substâncias às vezes, mas tempo do meu espírito para que eu simplesmente aprenda a viver e a conviver melhor uns com os outros. Cada vez que isso acontece, que eu lembro, porque eu volto naquela festa e encontro aquele cunhado, primo, seja quem for que nós discutimos, eu vou olhar para ele, vou endurecer falar, não vou ficar com raiva assim, eu vou lembrar. E na lembrança eu vou desejar que ele se dê mal. E nesse desejo eu vou liberar cortisol, diminuir a vitalidade. Diminuir minha vida, e não só diminuir minha vida, mas diminuir a qualidade da minha vida orgânica, espiritual, feliz, alegre, grato, de agradecer a Deus de estar vivo, sabendo o que me aguarda, agradecer e pedir para Ele que me ajude a passar essas dificuldades tudo e vencer, para que eu alcance isso de uma maneira mais sutil, mais tranquila, tendo fé nesse Deus que está me ouvindo, me estudando, tendo fé nesse Cristo, tendo fé
no meu anjo de guarda, que me inspira, que me sustenta, que me ajuda, porque já passou pelo que eu passei, levando uma vida diferenciada, que não mais fica focada no dinheiro que eu vou ter, embora seja secundário, mas necessário sim, na minha vida, na escola, na profissão, no dinheiro, no filho, na esposa, no neto, etc. Tem mais coisas, tem Deus na minha vida. Então, eu olho para esse Deus e agradeço a vida que Ele me deu, embora as dificuldades que eu sei que vou vencer. Então, eu estou eliminando da minha vida essa porta de ignorância que talvez a criança de 12, 14 ou 29 anos não parou para perceber e atenta contra a sua vida, se complicando imensamente para talvez 2, 3, 4, 10, 16 encarnações para frente. Ou um idoso que teve um comportamento de ganho, de guerreiro a vida inteira, e quando atenta, e é lógico que vai ter toda o atenuante, lógico, Deus é Pai, Deus é amor, Ele nos respeita, vai ter um atenuante, mas não vai deixar de ter a complicação para as próximas reencarnações. Não é que vai pagar. Nós fizemos errado, nós atentamos para a nossa vida, nós vamos ter essa consequência. Mas Deus é Pai, Deus é amor, nós nunca vamos estar sozinhos. Só para encerrar agora, independente do que a gente faça, qualquer um de nós faça ou deixe de fazer, independente do que a gente faça ou deixe de fazer, Deus